Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o abieiro. Sobre a fruta, né, o fruto abiú, a planta que produz o fruto abiú é o abieiro. O abieiro é uma árvore de tamanho médio. No Peru, ela se dá muito bem no pé da Cordilheira dos Andes, se desenvolve bem no Pará, no Amazonas. O abieiro não é muito exigente quanto ao solo. Essa planta ela precisa de clima quente e úmido e dá bastante fruto. Os frutos são amarelos, são arredondados e tem em média de 5 a 10 centímetros de diâmetro. Eles possuem entre 2 ou 3 sementes. Então, quando o fruto se desenvolve, ele é um fruto amarelo, ele dá 2 a 3 sementes desse fruto, né? E ele é envolvida com uma polpa firme. É uma polpa firme com aquele aroma suave, doce e também rica em proteínas. Ele se dá muito bem no solo que é sílico-argiloso, de terra firme, profunda, de boa permeabilidade. O clima ideal para o abiú é quando é úmido, conforme citei no início. A variedade do abiú é classificada pelo formato e tamanho dos frutos depois dele maduro. O fruto do abiú é considerado grande. Quando ele é grande, ele já está maduro, já grande. Então ele pode pesar mais de 600 gramas e o médio ele fica entre 300 a 600 gramas. Já o pequeno, o peso é inferior a 300 gramas. Ele é classificado dessa maneira. É o grande, o médio e o pequeno. O pé do abiú, ou seja, o abieiro, ele pode ser propagado por meio de semente ou pode também ser propagado por enxertia. Na sementeira, você pode usar terra vegetal, esterco de gado já bem curtido, areia, cinza, com uma proporção de 4, 3, 1 e 1. Então você vai usar, por exemplo, 4 de terra vegetal, 3 de esterco curtido, 1 de areia e 1 de cinza. Então, quando for semear, aqui os sulcos deve ter uma distância de 5 centímetros com uma profundidade de 2 centímetros. A irrigação deve ser feita periodicamente. Você sempre está regando, molhando, porque ele gosta assim de sol. Ele não é de sol também, de terra quente, úmida, de umidade, né? Vamos falar assim. Não encharcado, mas umidade. Com 18 dias após a semeadura, aí começa a aparecer as mudas. E quando elas estiverem com 10 centímetros, aí você vai fazer uma repicagem, selecionando as mais vigorosas e levando para saquinhos plásticos, pode ser até em pets, né? Levando para, vamos dizer assim, vasinhos. Aí você vai preparado com a mesma terra da sementeira. Então a mesma terra da sementeira você vai preparar o saquinho plástico, enfim, aonde você vai colocar as mudinhas depois que elas estiver com 10 centímetros na sementeira ali, depois da semeadura. Vai uma média de 18 dias. Né? Quando as mais robustas, elas estiverem de 40 a 50 centímetros de altura, aí já deve ser transferida para o local definitivo. Então nós vamos falar agora da época do plantio. A época do plantio. O abieiro dele deve ser plantado na época da chuva para se desenvolver melhor. No terreno, ele deve ser plantado no sistema de triângulo equilátero, com 8 metros de lado. Então você vai plantar, por exemplo, no sistema de triângulo, uma aqui mais na frente, 8 metros, aí vai fazendo aquela carreira. Depois, quando você voltar, você vai plantar lá no meio, entre essas duas aqui, com 8 metros lá, então formando aqui um triângulo. Formando assim um triângulo. Que aí você vai obter mais planta por hectares. E fica mais fácil também de fazer a limpeza do local, para você manter a área onde está plantado o abieiro
fica melhor para você fazer ali a capina e etc, manter ali limpo, né? Então, plantando nesse sistema, você vai poder plantar até entre 179, 75 a 180 mudas por hectare. Então, as covas, ela deve ter o quê? Deve ter 50 por 50, 50 por 50 e também 50 de profundidade. Aí, sendo adubada com cada cova com 10 kg de esterco de curral, ou então um composto bem curtido. Aí depois você vai pôr 500 gramas de calcário, 300 gramas de cinza, misturado com terra, retirado assim da superfície do solo. Você raspa uma terra na superfície do solo e aí você vai fazer essa mistura na terra. Você vai colocar 10 kg de esterco de curral em cada cova. E vai colocar um composto, ou então um composto bem curtido, 500 gramas de calcário, 300 gramas de cinza. Após 3 semanas do preparo das covas, aí que você vai fazer o plantio e colocar as mudas. Depois que você colocar as mudas aí na cova, aí você vai pegar, vai fazer uma cobertura morta em volta da planta, para poder conservar a umidade e fazer um controle das invasoras. Porque aí você vai forrar com a cobertura morta, ela vai, no solo, ela vai abafar, as plantas invasoras não vão crescer tão rápido. Aí o abieiro, ou pé de abiú, ele começa a florar e frutificar a partir do segundo ano. Depois de 2 anos, com 2 anos, ele começa a dar flor e começa a dar algum fruto, né? Mas ele vai alcançar o máximo da produção no 8º ano do plantio. Depois no 8º ano que ele vai alcançar a produção total dele. Mas com 2 anos ele já começa a dar algum fruto. No Pará, no estado do Pará, começa a colheita do abiú de abril a julho. Então são escolhidos os de casca amarela e podem ser armazenados durante até uma semana. A composição do abiú, vou falar para você, a composição do abiú, por cada 100 gramas, ele tem 95 calorias, 2,1 gramas de proteína, ele tem cálcio, ele tem fósforo, ferro, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2. Então ele é uma fruta ideal. Então agora que eu falei um pouco da planta, sobre a árvore, sobre o fruto do abiú, então eu vou agora explicar para vocês qual é o benefício do abiú. Então, por conter vitaminas de ação anti-inflamatórias em sua composição, como a vitamina C, o abiú pode ajudar a reduzir e evitar inflamações no corpo, o que acarreta no fortalecimento da imunidade e da ação protetora do sistema imunológico. Aí, qual o tamanho, mais ou menos, que fica um pé de abiú, né? Então, o pé do abiú, ele pode crescer até de 10 a 15 metros de altura na natureza. Agora, sendo propagado, plantado, etc., ele vai atingir 7, 8 metros, aí você pode fazer um controle. O abieiro, se você fizer ele por enxertia ou por estaquia, aí você pode, ele não vai ultrapassar 7 metros. Então você pode plantar em locais, tem que ser plantado em local com bastante luz solar. Ele pode ser plantado até no quintal. Ele não vai atingir mais do que 7 metros. Mas quando você faz ele por enxertia ou estaquia. A época da fruta do abiú é aproximadamente entre maio a junho. Um pé de abiú, o abieiro, ele produz de 200 a 2.000 frutos por árvore. Ele começa em 2 anos com uma quantidade pouca, pode atingir até 2.000 frutos por árvore. Para comer o fruto do abieiro, que é o abiú, então você tem que tomar um certo cuidado. Entre a casca e a polpa tem um látex, vamos falar látex, é látex,
o qual não recomenda morder o fruto. É aconselhável você cortar o fruto e comer a polpa com uma colher. Porque esse látex que ele tem, ele cola nos seus lábios. Aí se caso acontecer isso, você vai ter que passar um pouco de manteiga, que aí ele vai sair facilmente. Então você tem que tomar esse cuidado ao comer o fruto que é o abiú. O fruto do abiú, ele é muito bom para a saúde. O composto presente no fruto do abiú, ele pode ajudar a regular os níveis do açúcar no sangue, diminuindo a absorção de açúcar nas correntes sanguíneas. O fruto do abiú é uma excelente escolha, por exemplo, para diabético ou qualquer pessoa que queira manter níveis saudáveis de açúcar no sangue. Porque também ele é conhecido pelo nome de abieiro, abiú, abiurana, tem diversos nomes. Ele é um fruto da Amazônia e é muito usado na medicina popular. Além de trazer benefícios específicos para o corpo, ele é também muito aproveitado na medicina popular. Então significa que está entre as práticas e ideias que, embora não tenham embasamento científico, têm a eficácia reconhecida entre a população. Para quem tem anemia, por exemplo, ele é um dos alimentos recomendados por funcionar como um purificador sanguíneo, graças à presença de clorofila em sua composição. Então isso aí sem falar na vitamina C, que contribui para a absorção de ferro. Mas não é só aí que está a eficácia desse fruto. Além de também ter seu consumo recomendado em casos de malária, infecção no ouvido, problema respiratório. Sua casca é usada para aliviar a febre e tratar inflamações. Então, esse é um fruto maravilhoso, esse abiú. Então, se você puder, estiver num local que pode plantar, cultivar um pé de abiú no seu quintal, na sua chácara, no seu sítio, não perca tempo, faça isso. Cultive um pé de abiú. Se você não tiver muda, você procura aí pelo site onde vende plantas e tal e encomenda uma fruta de abiú, um abieiro e planta no seu quintal. Então isso aí é o que eu queria falar sobre o abiú, mostrar para vocês, porque a pessoa me perguntou, então estou dando aí uma resposta para ele. E você que escorregou e caiu aí no canal, você caiu no lugar certo. Então aproveita, se inscreva no canal, dê um clique aí no sininho, para você ir acompanhando e recebendo aí as novidades, cada dia uma fruta diferente, um vídeo diferente sobre planta, o meu dia a dia aqui na chácara, aí você vai me acompanhando. Aproveita também, dê um like aí. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, mais uma planta ou mais um fruto para poder trazer e explicar para vocês. Até lá, até o próximo encontro.